pedir por gentileza para que você abra a sua Bíblia, Êxodo, capítulo de número 6. Eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 8. Êxodo, capítulo de número 6. Faremos a leitura até o versículo 8. O tema da mensagem nesta manhã está fundamentado exatamente na maneira como Deus se revelou ao seu povo através da liderança de Moisés. O Senhor disse: Eu sou o Senhor. Êxodo capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor. Vamos orar? Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra nessa manhã, com temor e reverência, sabendo que o Senhor se revela através das Escrituras. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, que o Senhor nos dê entendimento. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quando nós passamos por dificuldades semelhantes a estas que nós estamos enfrentando recentemente, é muito natural que nós nos apeguemos às pessoas mais próximas. Geralmente, as pessoas que nos assistem na dor, no luto, no momento de enfermidade, no momento de privações, as pessoas mais próximas que nos ajudam, que nos auxiliam, que nos trazem uma palavra de conforto, que têm conosco um pouco mais de intimidade, o que não acontece com a maioria dos nossos amigos, mas sempre há aquelas pessoas que Deus providencia para que nós tenhamos esse contato mais próximo. Quando nós temos esse tipo de experiência, naturalmente nós guardamos o nome dessas pessoas com muita afeição, com muito carinho, com muito respeito. Algumas pessoas nos trazem à memória esse companheirismo, esse auxílio. Vários irmãos, quando lembram de alguns amigos e familiares, ou irmãos mesmo de fé, ao longo da sua caminhada, que estiveram presentes no momento difícil, mencionam o nome dessa pessoa com muito respeito. E quando você encontra alguém com um nome parecido, você automaticamente lembra daquela pessoa e isso te traz boas lembranças. Esse texto que nós lemos tem um pano de fundo muito interessante, porque a maneira como Deus chama Moisés e lembra a Moisés da sua aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó, a maneira como Deus mostra a Moisés que ele sempre esteve presente na vida do seu povo, esse pano de fundo nos dá a entender por que razão Deus decidiu tirar o povo
de debaixo da escravidão, do jugo de Faraó. E nós vamos ver nesta manhã como é que Deus se revela ao seu povo, trazendo um nome enigmático, mas um nome extremamente pessoal, que vai fazer com que o povo, dali em diante, nunca mais se esqueça do nome daquele que os livrou da escravidão do Egito. A intenção de Deus é criar essa relação de afetividade dele, o Deus da aliança, com o seu povo. E isso para nós é confortante, porque nós também estamos vivenciando uma experiência difícil, mas que ao mesmo tempo nos faz lembrar do nome do Deus que nós servimos. E esse Deus que sempre esteve presente na nossa vida, em toda e qualquer dificuldade que enfrentamos, é o Deus que está governando a história e da maneira semelhante como ele se revelou aqui, dizendo a Moisés para comunicar a Faraó que com mão poderosa ele livraria o seu povo. Este mesmo Deus, com mão poderosa, está conduzindo o seu povo em meio à pandemia, em meio ao caos, em meio às disputas ideológicas, em meio a tantas crises que nós estamos vendo e vivenciando todos os dias, como esse quadro, esse cenário atual que tem se apresentado. Então, meus irmãos, o que mais nos importa nesse texto não é necessariamente a maneira como Deus libertou o povo, isso é importante, mas a causa, a razão, o porquê de Deus ter feito isso. Será que Deus fez porque o povo era bom? Será que este povo aqui merecia ser liberto da escravidão de Faraó? Algumas perguntas surgem a partir do texto. Será que Deus fez isso porque o povo pediu para ser liberto? Será que Deus fez isso porque Moisés estabeleceu um propósito? Olha, eu vou me consagrar a Deus para que Deus me leve como líder libertário, o libertador desse povo. Será que é isso que está acontecendo? Ou será que Deus está fazendo isso por causa do seu nome? Será que Deus está libertando o povo porque o povo de alguma maneira carecia dessa libertação ou merecia dela? Ou Deus está fazendo isso porque Ele é fiel não a nós, não ao povo, mas a si mesmo, ao seu próprio nome? Será que esse povo tinha por merecimento revelar a grandeza deles como povo da aliança? Ou Deus intenta aqui mostrar a sua própria glória? Se nós entendermos isso, nós vamos aplicar a realidade do contexto em que estamos vivendo e vamos perceber que nós não merecemos absolutamente nada, que nós não merecemos o fim da pandemia, que nós não merecemos sequer ser preservados na pandemia, mas Deus fará coisas grandes por causa do seu nome, por causa da sua aliança. Deus age em favor do seu povo com o objetivo único, claro, visível e revelado nas Escrituras, mostrar a sua glória. Este é o objetivo de Deus em todos os acontecimentos da história. Por essa razão, grandes estudiosos das Escrituras sempre afirmaram que o mundo e a história é o palco onde Deus apresenta a sua glória. Todos os acontecimentos, eles revelam a grandeza e o poder de Deus. E o que o texto diz? Verso 1 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Para nós iniciarmos o capítulo 6, eu vou pedir para você, por gentileza, se você estiver com a sua Bíblia aberta, que você faça uma rápida observação no capítulo de número 5. Porque neste capítulo nós temos o pano de fundo do capítulo 6. Porque Moisés e Arão são enviados por Deus para falar com Faraó. E Faraó não deixa o povo de Deus ir do Egito. Antes, o que diz lá no capítulo 5, versículo 1, no finalzinho, ele, usando a vida de Moisés e Arão, disseram a Faraó:
deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Deus está dizendo a Faraó que ele está ordenando, deixe o povo livre para prestar culto ao meu nome. Ao que parece, Faraó não só não aceita a decisão de deixar o povo ir, como ele se apresenta como oponente ao próprio Criador. Verso 2. Quem é o Senhor? É o que Faraó está perguntando. Cuja voz eu ouvirei para deixar Israel ir embora. Quem vocês pensam que é o Deus de vocês para que eu deixe o povo ir embora da escravidão? Faraó disse, eu não conheço o Senhor e nem tampouco deixarei o povo ir embora. No versículo 3, Moisés e Arão reafirmam novamente o objetivo de deixar o povo ir. Não é só por causa da escravidão, ou porque o povo está sofrendo ou lamentando, mas para que eles ofereçam culto a Deus. Verso 3, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espadas. Vejam, meus irmãos, a postura de Faraó não é apenas de um déspota que diz assim, olha, o povo é o meu escravo, mas é a postura de um que se diz o próprio Deus. Faraó não quer ter essa divisão de majestade, ele se entende, ele se vê como esse líder do povo e até um líder espiritual. Então, o que ele está fazendo não é apenas escravizando o povo, não é apenas trazendo sofrimento ao povo, mas impedindo o povo de cultuar a Deus. Isso aqui tem uma aplicação muito atual para nós, porque nós estamos vindo de um período de vários decretos. De decretos com a seguinte afirmação, em nome da saúde pública, em nome de bons costumes e de cuidar do seu semelhante, vamos evitar aglomeração. Então a igreja não deve se reunir pessoalmente para prestar culto em nome da saúde pública. Mas o que nós temos visto não é apenas isso. Isso, na verdade, tem sido um argumento utilizado por vários líderes. Mas o que foi pautado nas últimas semanas é o impedimento de que o povo cristão evangélico preste culto ao seu Deus. Porque, irmãos, culto online não existe. O que nós fazemos como tentativa de amenizar o impacto, de não termos mais ajuntamento, de suavizar a impressão danosa que causa a não presença no culto público, é transmitir online as programações, as pregações, os cultos que são realizados de maneira, às vezes, individual, diante de uma câmera, para que as pessoas tenham uma palavra de conforto no momento da pandemia. Mas o culto que Deus requer é o ajuntamento do seu povo. E eu falo isso porque tem crescido no meio evangélico, principalmente nessa nova geração, a frágil ideia de que pode sim ser cristão sem agrupamento, sem ajuntamento, sem igreja local. Isso não é possível. Essa ideia capciosa, subversiva, de que pessoas podem ter comunhão com Deus sem ter comunhão com seus irmãos, é falsa. É uma ideia perigosa. E o que os líderes, os políticos fazem é aproveitarem-se de uma situação, como Faraó se aproveitava da multidão de hebreus que tinha no seu reino, para, com um argumento, impedir o povo de prestar culto a Deus. Então, o que nós temos recebido constantemente são afrontas, não só à Constituição do nosso país, como a nossa liberdade de culto e a nossa espiritualidade. Nós temos sido confrontados e desafiados pelas autoridades que não querem que o povo preste culto a Deus. Esta é a grande realidade do que nós estamos enfrentando. Então nós estamos em uma constante batalha e Deus está dizendo para que eles me ofereçam
culto. E vejam, Faraó então responde: por que fazeis cessar o povo de suas obras? Ide a vossas cargas. E o verso 5: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Quando Faraó é interpelado pela razão de deixar o povo ir, ele então diz assim: não, por que vocês estão atrapalhando? Por que vocês estão impedindo o povo de trabalhar? Deixa o povo continuar com as suas obras. Semelhantemente, muitos líderes estão dizendo, quando a igreja clama por culto, quando os cristãos se levantam e dizem: deixe-nos nos reunir para prestar culto a Deus, eles dizem assim: não, por que vocês estão fazendo isso? Não está vendo a pandemia? Não estão vendo o número de mortos? Não estão vendo o número de contagiados? Por que vocês insistem em prestar culto? Por que vocês insistem em servir a Deus? Não estão vendo aí mais de 300 mil mortes? Não estão vendo o governo, a postura? Olha o que está acontecendo. Olha o caos no nosso país. Irmãos, nós estamos diante de uma grande batalha e nós precisamos nos posicionar. E eu digo isso sem o menor receio, porque o conselho havia decidido, independente do decreto, e eu já tinha comunicado a alguns irmãos, que nós voltaríamos a nos reunir, independente se o decreto fosse mantido ou não. O decreto foi revogado, foi mudado, é uma fase de transição, mas nós entendemos, irmãos, que a questão que está em voga aqui é prestar culto a Deus. E nós manteremos a nossa espiritualidade, nós continuaremos a buscar o nosso Deus. Eu sou o Senhor que disse a Moisés. Essa é a maneira como Deus havia se revelado a Moisés na sarça ardente, nas regiões do Horebe. Deus se revelou a Moisés e comissionou Moisés. Ele disse: eu sou o Deus de teus pais. Se você ler Êxodo capítulo 3, versículo 6, Deus anuncia-se a si mesmo como o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então, por que é que Deus libertou o povo da escravidão? Porque o povo queria isso? Porque o povo estava se mobilizando e buscando a Deus para que o libertasse? Não. Deus fez isso porque Ele tem uma aliança com o seu povo. Deus preserva a igreja porque Ele tem uma aliança com o seu povo. E aonde está o pano de fundo para nós entendermos isso? Gênesis capítulo 15, o texto diz o seguinte: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rolinha e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado.
quando nós lemos o texto de Gênesis 15, nós entendemos claramente por que Deus decidiu salvar o povo da escravidão. Primeiro, porque Deus havia decretado que o povo seria escravo. Deus disse a Abrão que o povo seria afligido por 400 anos. A escravidão não foi um acontecimento inesperado na história, mas a escravidão foi um acontecimento decretado pelo próprio Deus que escreve a história. E Deus disse que escravizaria o povo, que ele seria reduzido à escravidão, que seriam afligidos e que ele, o Senhor, julgaria a nação que escravizaria o povo de Israel. Agora, meus irmãos, Deus estabeleceu uma aliança com Abrão, dizendo: não vai ser Eliezer o herdeiro, não é ele que vai receber a promessa, mas a sua descendência. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Gálatas, ele, na condição de apóstolo e de intérprete das Escrituras, ele diz o seguinte: olha, quando Deus disse a Abrão, a tua descendência, ele não está dizendo aos seus descendentes, mas a Cristo, a descendência da promessa. Então, quando o texto em Gênesis 15 diz que Abrão creu, ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça, é que Abrão creu que Deus traria da sua descendência o prometido. Então, Abrão está crendo no Messias que viria. Por isso que a sua fé foi-lhe imputado por justiça, ou seja, a justificação pela fé no Antigo Testamento. Então, quando Deus escraviza o povo e, consequentemente, traz a salvação, Deus está dando prosseguimento às suas promessas e à sua própria aliança. Por isso ele se revela dizendo: eu sou, verso 2, falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E há uma tríplice repetição dessa expressão aqui. Está presente no versículo 2, está presente no versículo 6 e no versículo 8. O objetivo de Deus aqui é mostrar para o povo que é Ele quem está fazendo isso. Não deve haver dúvidas de que Deus está conduzindo todos os acontecimentos. E o povo deveria confiar, mas o povo, mesmo assim, duvidou da pregação de Moisés. Verso 9 do capítulo 6. Mas eles não ouviram Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. E em determinado momento, o próprio Moisés duvidou. Verso 12, Moisés disse: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Vejam, meus irmãos, Deus fez uma promessa, estabeleceu uma aliança e revelou o seu decreto. O povo vive aquilo que já estava escrito, registrado. O povo vivencia a experiência da escravidão. Havia a tradição oral, eles falavam aos seus descendentes. O povo já deveria saber disso. Aquela geração escravizada, subjugada, sofrida lá no Egito, passando por toda aquela situação, Moisés é levantado por Deus. Deus diz: eu vou tirar vocês com braço forte, com mão poderosa. E o povo, então, por causa da ânsia de espírito e da dura servidão, não ouviram Moisés. Muitas vezes, por conta dos sofrimentos que nós passamos, por conta da condição a que nós somos submetidos, nós também agimos de maneira semelhante. Parece-nos que a palavra de Deus não faz mais sentido, não ecoa nos nossos ouvidos com o mesmo impacto, com a mesma impressão, com a mesma força de quando a ouvimos a primeira vez. Olhamos ao nosso redor e vemos as circunstâncias, e vemos os acontecimentos e tantas coisas à nossa volta, que parece-nos que a palavra de Deus não há de se cumprir. Muitas vezes até os que se julgam pregadores, ou que de fato são pregadores da verdade, se encontram em conflitos de alma, como o próprio Moisés dizendo: olha, nem o povo me escuta, quem me dirá Faraó? E além do mais, eu sou um homem de lábios pecaminosos,
lábios incircuncisos. Vejam, meus irmãos, nós estamos sendo desafiados ao exercício da fé. Nós estamos sendo convocados por Deus para crermos independente das circunstâncias à nossa volta. O Senhor está falando com a sua igreja para que nós tenhamos paciência, porque Ele é o Senhor. E essa maneira como Deus se revela ao seu povo não era a maneira costumeira e talvez o povo nem o conhecesse como Yahvé. O Senhor já tinha se revelado como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Todo-Poderoso, a tradução de El Shaddai. Mas nunca havia sido mencionado Senhor como Yahvé, esse nome enigmático, esse nome tão profundo que mostra a imutabilidade na aliança, que mostra essa particularidade de Deus. E aqui eu encontro talvez o arcabouço, talvez a estrutura que foi investigada pelo escritor aos Hebreus, quando escreveu Hebreus capítulo 6, do versículo 13 ao 20. Com certeza, esse escritor, ele tinha um profundo conhecimento do Antigo Testamento. E ele lembra-se das promessas de Deus e diz o seguinte, Hebreus 6, versículo 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Ora, nós, homens, juramos por alguém maior do que nós. Mas como Deus não tem ninguém maior que a si mesmo, Ele jurou por si mesmo. Certamente, abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja o entendimento do escritor aos Hebreus. Veja o que ele diz aos irmãos da diáspora, da dispersão, aos perseguidos. Veja o que ele diz aos irmãos que estão sofrendo. Primeiro, Deus jurou por si mesmo. Deus fez um juramento, irmãos. Deus jurou que manteria sua aliança. Segundo, o juramento foi interposto com promessa. Ou seja, duas coisas imutáveis. É como se Deus estivesse dizendo, eu juro e eu prometo que eu vou cumprir o que eu estou jurando a vocês. Eu prometo pelo meu próprio nome, eu sou o Senhor, eu estou dizendo. Terceiro, devemos manter firme a nossa consolação e reter a nossa esperança como âncora da alma. Você sabe qual a função de uma âncora? Quando o navio está atracado num porto, ele estando amarrado, ele está tranquilo. Mas às vezes, quando esse navio, esse barco para em determinados lugares, é necessário lançar a âncora para que, independente das tormentas, das tempestades, ele não saia do lugar. Nós estamos em meio a turbulências, tempestades, tormentas da vida. Mas se nós estivermos com o nosso coração firmes no juramento e na promessa de Deus, o escritor aos Hebreus está dizendo, Deus deu isso a vocês como âncora da alma. A minha alma não vai se perder, porque ela está fixa no juramento e na promessa de Deus. E então o escritor aos Hebreus nos lembra que Jesus entrou no interior do véu por nós, ele é o nosso precursor. Só o sumo sacerdote é que entrava no interior do véu. Jesus entrou porque ele é o sumo sacerdote eterno. Jesus assumiu o posto
de sumo sacerdote. O escritor aos Hebreus lembra do encontro de Abraão com o rei de Salém, lembra de Melquisedeque, dando-lhe o dízimo, recebendo dele o vinho, recebendo o pão. Isso é interessante, irmãos, porque há um sinal de um próprio sacramento, de uma aliança, de uma comunhão, de um acordo eterno de Deus com o seu povo. Então nós somos em Cristo aliançados com Deus. Nada vai nos separar. Verso 3 e 4. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus El Shaddai, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Iavé, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Ou seja, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó conheceram Deus como o Todo-Poderoso. Mas agora o povo conhecerá Deus como o Senhor, como o Iavé. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Deus está dizendo para Moisés, olha, fala para o povo que eu estou com eles. Fala para a igreja. Fala para a comunidade da aliança que eu vou fazer isso pelo meu nome, por causa do meu conserto, por conta do meu pacto com eles. Porque o meu propósito em tudo isso é que eles saiam para oferecer sacrifício, é que eles saiam da escravidão para me adorar. Deus nos libertou para prestarmos culto a Ele. É por isso que esses decretos afrontam a palavra de Deus. Deus nos chamou para prestar culto a Ele. Não culto diante do computador, diante do celular, mas como solenidade, como povo de Deus, o povo da aliança, a comunidade do pacto. Eu vos chamei, o Senhor diz. Ele disse a Faraó, através de Moisés, deixem o povo ir, para que celebre as festas, para que ofereça sacrifício. Moisés fica assustado com a grandeza da responsabilidade, irmãos, e então ele hesita e procura uma saída. E então Moisés disse, lá no capítulo 3, no verso 11, ele então hesita e diz assim, Senhor, não dá. E o que Deus diz para ele no verso 12 do capítulo 3, Moisés, eu serei contigo. Irmãos, o que mais importa na vida de quem prega a palavra de Deus, eu não digo só ao pregador, ao pastor, mas a todos nós como pregoeiros da verdade, como despenseiros dessa nova aliança, não é se preocupar com a mensagem da necessidade sentida por conta do que estamos passando, mas ao fato de que Deus está conosco. Então nós temos que pregar em tempo e fora de tempo, não diante das circunstâncias em si, mas porque Deus está com o seu povo. A nossa voz para este mundo deve ser, Deus está conosco. Nós não tememos absolutamente nada. É por isso que, por mais estranho que isso possa soar aos nossos ouvidos, vejam que Moisés então pergunta o nome de Deus. Ele pergunta a Deus, olha, se Faraó me questionar, quem é que te enviou? Quem é que te delegou tamanha autoridade? Eu fico imaginando os líderes políticos da atualidade dizendo para nós, mas quem disse para vocês que vocês podem fazer isso? Quem disse para vocês que vocês podem se reunir para prestar culto a Deus? Quem foi que autorizou vocês a abrir o espaço de culto e dizer que vocês vão cantar e orar e clamar ao Deus de vocês? E a resposta de Deus para esses líderes, através de nós, é que Ele é o Senhor. Foi Ele, e Ele disse, eu estou contigo. Deus está com o seu povo. Irmãos, e se Deus está conosco? Ele zela pela sua promessa que Ele interpôs com o juramento. E o nosso Deus não é homem para que falhe, nem filho do homem para que minta. É o que diz as Escrituras. Deus aqui se revelando a Moisés de uma maneira pessoal. Esse nome enigmático pode ser traduzido de algumas formas diferentes. Eu fiz algumas anotações. Primeiro, esse Iavé, esse
Eu sou o Senhor pode significar eu sou o que serei, eu sou o que eu era e eu sou o que sou. O que Deus está dizendo é exatamente o que está afirmado em Salmo 90, 1 e 2. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade. E essa expressão aqui não significa um longo tempo. Eternidade tem um elemento presente que é o infinito. É por isso que nós, com a nossa mente finita e limitada, não conseguimos conceber a ideia do infinito. De eternidade a eternidade. De eternidade passada a eternidade futura. Porque é na eternidade que Deus cria o tempo, que Deus traz à existência todas as coisas. Nós somos eternos, mas nós somos criados. Nós não somos de eternidade a eternidade, porque a eternidade passada cabe somente a Deus, mas nós fazemos parte da eternidade criada e futura. É por isso que na vinda de Cristo nós iremos ressuscitar e estaremos na presença do Senhor eternamente. Não haverá fim. Mas Deus sempre existiu. Ele é da eternidade passada. Como dizia o teólogo Arthur Pink, na solidão de Deus, quando só Deus existia, ele se bastava em si mesmo. Por isso que Agostinho, quando foi questionado sobre o que Deus fazia antes das coisas existirem, ele disse: antes das coisas existirem não havia tempo, porque tempo pressupõe a existência de coisas, e Deus criou o tempo e o espaço para coisas criadas. Logo, quando as coisas que existem não existiam, o tempo não existia, só Deus existia. Veja que nós pensamos nas coisas como o tempo. Por isso que o salmista diz de eternidade a eternidade. Não é passado, presente e futuro. É esse Deus que está conosco, versos 5 ao 7. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios e vos livrarei da servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus e que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Vejam, meus irmãos, lembrei-me, minha aliança, vos tirarei, vos livrarei, vos resgatarei, vos tomarei, serei vosso Deus, saberei que eu sou o Senhor, eu vos tiro. É sempre Deus o agente primário. Mesmo tendo aqui o registro de que o povo estava sofrendo o gemido, talvez isso aqui aponte para aflição e miséria. Não está dizendo que o povo estava se humilhando e pedindo a Deus que os libertasse, mas que Deus viu a condição de miséria do povo. É o que diz no verso 5. Deus percebeu o sofrimento. Deus está assistindo o seu povo. Deus está vendo a que condição o seu povo tem sido submetido. Deus é quem estabelece e determina tempos, épocas e acontecimentos. Nós vamos viver, nós vamos passar por várias circunstâncias. O sofrimento do povo da aliança está presente neste propósito eterno de Deus, mas Deus fará cumprir a sua palavra. Por essa razão, ele disse que faria o povo sair da escravidão com o braço estendido. Talvez aqui Tutemés III, que era o faraó que governava na época,
há na tradição uma frase que diz que ele governava o seu povo com um braço forte. Ele se orgulhava disso. A expressão dele é de que ele tinha uma mão e um braço forte e que todos se sujeitariam ao seu poder. É por isso que Deus usa Moisés e diz a ele: fale que eu deixarei o meu povo ir com braço estendido e com mão poderosa. Deus vai destronar líderes que sufocam o seu povo. Haverá um tempo em que Deus colocará fim a essa governança injusta, imoral, corrupta. Esses homens que hoje detêm o poder político e que se sustentam nesse tipo de poder, serão destronados, serão humilhados e terão que se prostrar. Haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Seja para a glória eterna, ou seja, diante da manifestação da ira e do juízo que se inicia. Os homens verão a glória de Deus. Aqueles que o servem com amor e devoção haverão com gozo eterno. Aqueles que andam em dissolução, extraviados por seus próprios desejos, delitos e pecados, esses ficarão pasmos diante da grandeza e da glória de Deus e sentirão sobre si o juízo, a mão forte, o braço estendido. Verso 8: e eu vos levarei à terra acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor. Tudo que Deus faz, Ele o faz por causa da sua aliança. E nós temos que agradecê-lo por isso. Porque Deus não faz nada por nosso merecimento, até porque nós não merecemos. Vejam quantas coisas importantes nós extraímos daqui. O primeiro, que Deus é o Deus da aliança e Ele está com o seu povo. Deus está conosco, irmãos. Deus tem uma aliança conosco. Nós celebramos essa aliança em Cristo. Uma outra verdade é que Deus existe em si mesmo e que Ele não precisa de nada e ninguém para fazer o que planejou. Ele não precisava do consentimento de Faraó. Antes, Ele disse: eu vou endurecer o coração de Faraó por um propósito. Eu quero que ele resista a você, Moisés. Eu quero que ele endureça o coração diante das maravilhas. Porque a 10ª maravilha, nós já vimos isso no culto anterior, a Páscoa, o anjo da morte, o primogênito, o cordeiro imolado, aponta para a redenção. Eu, o Senhor, estou fazendo isso. Aprendemos que Deus chama quem quer e quando Ele quer. Ele estabeleceu datas e épocas e o tempo e a duração da escravidão. Deus é quem faz cumprir tudo o que Ele prometeu. Portanto, meus irmãos, nós não devemos temer. Porque quando nós olhamos esse contexto, nós vemos claramente aqui o plano da redenção. Deus prometeu e Ele está cumprindo a sua palavra. Nós estamos entre o já e o ainda não. Nós já vivenciamos a realidade do reino de Deus que foi prometido no Antigo Testamento e inaugurado no Novo com a vinda de Jesus. Mas nós também estamos no ainda não, porque esse reino ainda não foi consumado. Ele ainda não foi completado. Jesus ainda não entregou o reino ao Pai. Nós estamos vivendo este período do reino. Nós estamos vivendo essa manifestação do reino. Nós estamos vivenciando progressivamente o cumprimento das profecias apocalípticas e da promessa de Deus para com o seu povo. Nós estamos vivendo esses acontecimentos. Por isso, nós não devemos temer. E eu quero concluir citando João capítulo 8, versículo 58. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou a que Jesus se refere é o Deus da aliança, é o Yahvé.
Jesus Cristo está dizendo aos fariseus que ele é antes de Abraão. Por isso que os fariseus ficaram horrorizados com a revelação de Jesus. Eles se julgavam filhos de Abraão. E Jesus diz que é antes de Abraão. Jesus é de eternidade a eternidade. Ele é o eu sou. Portanto, Deus prometeu que libertaria o seu povo, o povo de Israel, da escravidão do Egito. E aqui era mais do que libertar de um trabalho escravo. Era muito mais do que isso. Mas era o início de um processo de salvação que levaria Israel a uma revelação muito mais ampla que culminaria no perdão dos seus pecados. É por isso que depois da libertação eles passam a celebrar a Páscoa, e é por isso que Jesus, na noite em que antecedeu o processo da Via Crucis, ele então toma os elementos da Páscoa e ressignifica eles. O que Jesus está dizendo é: como Deus, o eu sou, libertou Israel da escravidão e deu a eles a aliança da Páscoa, eu, o eu sou, dou a vocês a ceia, porque esta é a mesma aliança. Deus está formando para si uma nação de crentes. Deus agora seria para Israel um Deus de um relacionamento pessoal e intransferível, há uma aliança que não pode ser transferida a outro. Há somente o povo de Deus. E a promessa é: vocês vão entrar na terra prometida. E não era necessariamente Canaã. A promessa de Deus é de uma nova terra, de um novo céu. É por isso que o escritor aos Hebreus disse que, olha, se fosse a terra que Deus deu através da liderança de Josué, ele não haveria dito hoje, tanto tempo depois. Então, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Isso significa para nós que há ainda uma promessa que não se cumpriu. Qual promessa? A terra prometida. Por que é que nós estamos sofrendo? Por que é que nós adoecemos? Por que é que nós sentimos medo? Por que é que nós envelhecemos? Por que é que nós estamos suscetíveis ao Covid? Por que é que nós passamos por crise? Por que é que nós entramos em profundas angústias da alma? Porque nós ainda não entramos na terra prometida. Nós ainda não chegamos na terra que Deus nos prometeu. Nós ainda estamos peregrinando. Nós ainda estamos caminhando. Portanto, irmãos, fortaleçam os vossos ombros, as vossas mãos, estejam prontos e enfrentem com coragem, com dignidade, os homens e mulheres, estejam prontos para o que der e vier, e vamos enfrentar, com a graça de Deus, toda e qualquer afronta, porque o nosso Deus, o eu sou, está conosco. Amém?